Você nunca vai prosperar enquanto continuar sendo essa pessoa. E o problema é que você nem percebe quem está sendo. Porque não é falta de esforço. Não é falta de oportunidade. É algo mais silencioso, que define até onde sua vida pode ir. Você foi ensinado a acreditar que prosperidade é algo que se conquista. Mas e se isso estiver incompleto? E se o problema nunca foi o quanto você tenta, mas quem você acredita que é? Quantas vezes você já começou a crescer, e algo dentro de você puxou para trás? Não foi falta de oportunidade. Não foi azar. Existe um padrão silencioso que define até onde sua vida pode ir, e ele não está fora de você. Está na sua identidade. Hoje, você vai enxergar algo que pode mudar completamente a forma como você vive, decide e se permite crescer. Durante muito tempo, você pode ter acreditado que prosperidade é o resultado de esforço, disciplina e estratégia. E sim, tudo isso importa. Mas existe algo mais profundo. Porque, se fosse só isso, pessoas que trabalham duro não continuariam presas no mesmo lugar. A verdade é simples e desconfortável: você não vive apenas o que conquista. Você vive o que consegue sustentar. E isso não depende do que você tem. Depende de quem você é. Já reparou como algumas pessoas crescem e depois voltam exatamente para onde estavam? Isso não é coincidência. É identidade em ação. Existe um limite invisível operando na sua vida, mesmo que você nunca tenha percebido. É como se houvesse um ponto até onde tudo flui, depois disso, algo começa a travar. O dinheiro diminui, as oportunidades desaparecem, as decisões ficam confusas. Não é o mundo mudando contra você. É a sua identidade tentando te manter no nível que ela reconhece como seguro. Tudo que ultrapassa isso parece estranho, desconfortável, até errado. E então, sem perceber, você se ajusta para voltar ao padrão antigo. Esse é o teto invisível. E ele não está fora. Ele está dentro de você. Se você chegou até aqui, talvez exista algo dentro de você que já reconhece tudo isso. Talvez você seja alguém que sempre sentiu que podia mais, que existia um potencial maior esperando para ser vivido. Mas, ao mesmo tempo, existe uma sensação difícil de explicar. Como se você nunca estivesse totalmente pronto. Como se sempre faltasse alguma coisa. E então você tenta, avança, mas, perto de crescer de verdade, algo muda. Você recua. Desacelera. Questiona. Não por falta de capacidade, mas por não conseguir se enxergar naquele novo nível. E se você quer aprofundar ainda mais essa mudança de mentalidade, existem alguns livros que podem expandir muito a forma como você se vê. Eles estão na descrição e também no primeiro comentário fixado. Talvez uma nova forma de pensar seja exatamente o que estava faltando para você avançar. Existe um conflito silencioso acontecendo dentro de você. De um lado, quem você acredita que é hoje. Do outro, quem você sente que poderia se tornar. E esse choque cria tensão. Porque crescer exige abandonar uma versão antiga de si mesmo. Mas essa versão ainda parece familiar, confortável, segura. Então, mesmo querendo avançar, uma parte de você resiste. Ela questiona, hesita, desacelera. Não porque você não quer mudar, mas porque sua identidade ainda não acompanhou esse novo nível. E enquanto isso não muda, toda evolução parece instável. Como se, a qualquer momento, tudo pudesse escapar das suas mãos. E aqui está o ponto onde tudo começa a mudar de verdade. Você não atrai o que deseja, você sustenta o que é. Pense nisso com calma. Não importa o quanto você queira crescer, prosperar, viver algo maior. Se a sua identidade não acompanha isso, nada se mantém. Pode até chegar. Mas não fica. Porque, em algum nível, a sua mente vai tentar te trazer de volta para o que é familiar, para o que ela reconhece como seguro, como conhecido, como quem você pensa que é.
E é por isso que tantas pessoas vivem ciclos repetidos. Elas avançam e voltam, crescem e perdem, tentam e travam. Não é falta de esforço. É desalinhamento interno. Mas quando isso muda, quando a forma como você se vê começa a mudar, tudo começa a se estabilizar. O crescimento deixa de ser um pico e passa a ser um padrão. Se esse tipo de insight está fazendo sentido para você, curta este vídeo. E se você quer continuar entendendo como sua mente influencia tudo que você vive, se inscreva no canal. Porque essa transformação não acontece em um único momento. Ela acontece quando você começa a enxergar cada vez mais fundo. Se tudo isso faz sentido, então a pergunta deixa de ser como eu consigo mais, e passa a ser: quem eu preciso me tornar para sustentar isso? E essa mudança começa de forma simples. Primeiro, consciência. Perceber, no dia a dia, como você pensa, reage e decide. Depois, escolha. Mesmo que pequena, escolha agir como alguém que já vive nesse próximo nível. Aceitar uma oportunidade. Se posicionar com mais clareza. Parar de se diminuir. E, o mais importante, permissão. Permissão para receber. Permissão para crescer. Permissão para não voltar atrás. Porque identidade não muda em um grande momento. Ela muda em pequenas decisões repetidas todos os dias. E quando essa identidade começa a mudar, algo interessante acontece. Você começa a perceber oportunidades que antes não via. Começa a agir com mais naturalidade, onde antes havia medo. Começa a se posicionar, sem precisar se forçar. Não porque o mundo mudou, mas porque a forma como você se enxerga mudou. E, aos poucos, aquilo que antes parecia distante, começa a se tornar normal. Não como um sonho, mas como parte da sua realidade. Agora me conta uma coisa: você está realmente pronto para crescer além do que sempre viveu? Escreve aqui nos comentários. Eu estou comprometido a me expandir. E observa o que você sente ao afirmar isso. Agora, a maior virada não é se tornar alguém novo, mas perceber que você nunca foi pequeno como acreditou. Entenda que muitas das limitações que você carregou não nasceram com você. Foram aprendidas, repetidas, aceitas, sem questionar. Mas agora, você começa a ver. E quando você vê, não consegue mais voltar ao mesmo nível de inconsciência. Porque algo dentro de você desperta. E esse algo não quer mais somente sobreviver. Quer crescer. Quer expandir. Quer viver tudo aquilo que antes parecia distante. E isso sempre esteve aí com você. E agora, depois de tudo que você percebeu até aqui, preciso fazer algumas perguntas para você refletir. Se a sua vida é um reflexo direto da sua identidade, o que ela está dizendo agora sobre você? O que ela está dizendo sobre quem você acredita ser? E mais importante, o que precisa mudar dentro de você, para que a sua realidade comece a refletir algo maior? Porque no fim, não é sobre o que você quer conquistar. É sobre o que você está pronto para sustentar. E se você quer continuar aprofundando essa transformação, assista o próximo vídeo que está aparecendo em algum lugar da sua tela agora. E acompanhe o canal. Porque essa jornada está só começando. Então me diz, quem você decide ser a partir de agora? E nunca se esqueça, milagres acontecem todos os dias. Às vezes, você só precisa de um lembrete.